E agora, adivinha de quem que a gente vai falar? Ah, dos pets. Você tem na sua casa? Um cachorrinho, um gatinho? Tem? Então fica de olho. Como é que você mantém a alimentação deles? Vamos falar disso hoje. Manter uma alimentação saudável é uma tarefa difícil para muitas pessoas, não é? É preciso a gente ter disciplina, controle para evitar os excessos que prejudicam a nossa saúde. Ao contrário de nós, humanos, os animais não possuem a percepção de que alguns alimentos fazem mal, por exemplo. Cabe ao tutor a tarefa de fornecer uma dieta balanceada para os animais. Para esclarecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa o médico veterinário Renan Medeiros. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Obrigado. Eu que agradeço. Aqui a gente tem um público que adora os pets, então o povo fica de olho. Ó, se você de casa tiver pergunta, já vai mandando pra gente também, hein? 12-3104-1212. Doutor, quando a gente fala de alimentação, né, dos pets, antes a gente pensava só mais na ração, mas hoje a gente está vendo várias outras opções. Como que deve ser a alimentação, por exemplo? Quantas vezes, por exemplo, ao dia deve ser o alimento, o cachorrinho, o gatinho deve ser alimentado? O ideal é fazer a alimentação 2 vezes por dia, né? No período da manhã e umas noite. 5 horas, 6 horas, né? E hoje em dia, o pessoal não faz mais só alimentação com ração, né? O pessoal gosta de dar um petisco, alguma coisa, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Dependendo do que for dar, pode se prejudiciar a saúde do pet, saúde né? do pet. Quando a gente fala de alimentação ração, a ração é completa, doutor? Como que ela é? A ração é completa. Quando a gente fala assim, vou dar um suplemento para o animal, são animais que estão com alguma doença, com alguma enfermidade, aí você suplementa eles, né? Se eles têm alguma deficiência. Mas a ração é completa. A ração é completa. Mas como a gente escolhe uma melhor ração para o nosso pet? Você tem que primeiro a raça do seu pet, né? Se é um gato, se é um cachorro, você vê a raça certinho. E você vai ao veterinário seu, não precisa nem fazer uma consulta no veterinário. Você liga, eu quero uma ração boa para o meu cachorro, ele tem idade, com certeza vão passar para você. Né? E ver o peso dele, a raça, e ir na casa de ração e comprar a ração específica para o seu pet. Seja ele um cachorrinho mais idoso, um cachorrinho de meia idade ou até filhotes, né? Tem a ração para cada fase. E a gente tem quantidade certa também, doutor? Sim. Depende muito da ração da marca, né? Tudo vem esclarecendo no rótulo da ração. Seu cachorro pesa tantos quilos, quantidade certinha lá atrás do rótulo da ração. Geralmente uma média, como que a gente poderia fazer? Um cachorro de 10 quilos, mais ou menos, 10, 8 quilos, uns 250 gramas por dia. No dia, né? No dia. Que às vezes a gente coloca na ração, enche o potinho Enche ali o pote e deixa né? lá. Tá, então isso não é legal. Isso não é legal porque ele vai comer a mais, né? Fora os petiscos que a gente dá durante o dia, né? Durante o dia. E a alimentação natural, doutor? Hoje em dia, muita gente tem pensado um pouco sobre isso. Tem algumas raças que até têm sido mais solicitado. Como que funciona essa alimentação? Assim, o que a gente pode dizer que a ração a gente tem algumas linhas, né? Já no mercado que já é voltado para essa coisa que está mais de ser mais natural, né? Então, compra a raçãozinha natural, aí eu quero dar uma fruta, quero dar alguma coisa, a gente tem que fazer uma continha. Se o animal come 250 gramas por dia, tá lá no rótulo da ração, tá certinho, está dando 250 gramas por dia. 5% você vai poder suplementar. Seja com uma fruta ou com alguma outra coisa. Passando disso, você vai estar fazendo mal para o seu animal. Então a gente tem que fazer essa conta. Não é só a gente pegar algo Não. e dar, né? Então se ele come a ração e eu quero, de repente, colocar uma frutinha para ele, aí seria 5% desse valor total que ele pode comer. Se ele come 250 gramas, seria 10 gramas, 2 moranguinhos por dia. E o que a gente pode dar para o cachorro, doutor? Assim, o que é mais comum a gente ter em casa é banana, né? É morango. Às vezes a gente tem um mamão, tem que ter cuidado com o mamão também, porque ele solta o intestino do animal, né? Mas sempre em pequenas quantidades. É mais um petisco mesmo, não é para dar à vontade, né? E o que é proibido, doutor? Proibido, assim, o que mais comum a gente vê é a uva, né? É proibido dar uva para cachorro. Açaí também, ele tem a gente tem que tomar a mesma preocupação com açaí que a gente tem com chocolate.
entendeu? Entendi. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Pode dar problema cardíaco. Sim, o mais grave é a intoxicação, né? Que no caso dos alimentos é a intoxicação, né? E, doutor, e a própria alimentação que a gente faz em casa? Ah, a partir de agora eu tirei a ração. De repente as pessoas, lembrando que tem que ir até o veterinário, Tem que ir até o né? veterinário. Sempre, para começar uma nova alimentação. Mas aí começou a dar comida para o cachorro. Como é que isso pode ser feito? O que pode ser dado? Assim, primeiro de tudo, ir ao veterinário. Se você está fazendo em casa, se você está botando sal, tempero, você já está cometendo um erro enorme para o seu pet, né? Porque o sal, o tempero, ele abaixa o volume de células vermelhas no sangue. Então, leva o animal à anemia. Então, você está fazendo um mal para o seu animal. Então não pode colocar sal, Não pode cebola, colocar sal, cebola, alho. alho, nada disso na ração do pet. Faz só com água, Só por exemplo, com água. só cozimento mesmo. Quero fazer do um produto. arrozinho, um franguinho, sem sal, sem alho, sem nada. E aí, o que a gente pode dar? Como que é feita essa medida, geralmente, né? Uma média. É tudo com o peso do animal, né? Se um animal tem 10 quilos, ele vai comer mais ou menos 250 gramas por dia. Então é por aí que você se baseia, Mas né? a gente pode dar o quê? Pode dar o grão, tipo arroz, a carne, Arroz, legume. carne, por exemplo, batata doce. Você pode dar frango, né? Essas coisas mais comuns que tem em casa. A gente pode servir sim, mas sempre sem sal e sem tempero. Sempre sem sal e sem tempero. Isso. Boa. O Léo, eu tenho 2 cachorros em casa, né? Que é o Luke e o Spock. E o Léo também tem o Jack. E o Jack tem uma alimentação diferente, né, Léo? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. O Jack tem uma alimentação diferente. Eu fazia a alimentação dele, na verdade, uma proporção. Procurei um veterinário, também não ponho sal, não coloco cebola, nenhum tipo de tempero. Faço um arroz para ele, uma proporção de legumes e uma proporção também de proteína. Só que agora, doutor, eu tô começando a dar uma comida crua para ele, nessas mesmas proporções. Eu queria te perguntar se eu preciso suplementar isso de alguma forma, assim. Sem fruta, eu dou uma vitamina para ele, dou um ômega 3, alguma coisa assim. É importante fazer esse suplemento também, junto com essa alimentação crua? E se você é a favor desse tipo de alimentação também? Sou a favor, sim, né? Mas a gente tem que fazer a suplementação. Porque como a gente não coloca sal, não coloca tempero, é uma comida que, por exemplo, o arroz é só carboidrato, né? Então ele vai ficar com uma deficiência no organismo dele, é legal suplementar com alguma vitamina sim. Então, geralmente, se a gente troca essa alimentação por algo natural, é bom a gente ficar atento para continuar colocar mais proteína, Sim. outras coisas que o animal pode estar As precisando. vitaminas, né? vitaminas. Que no caso seria mais você comprar um suplemento, né? E dar diariamente para ele. Mas também pode acontecer, né, doutor, dele ter uma alergia alimentar, como nós, seres humanos também. Isso também pode acontecer com cachorro ou com gato, não pode? Também pode. Aí a gente procura, né, nos primeiros casos, passar uma ração específica, né, para pacientes alérgicos, né, com alergia alimentar e dar prosseguimento. Aí quanto mais vai passando, não vai resolvendo, a gente vai criando outros métodos para essa alimentação dar certo para o animal. E acontece, doutor, de um animal comer a ração a vida inteira, só que em algum momento ele não está comendo mais, ele não está gostando, e faz essa troca, né, que no caso usaria a suplementação. Isso traz benefícios para ele, doutor? Fazer a troca da ração? Trocar por alimentação natural, por exemplo, que ele não come mais ração, e de repente trocou, tá mais velhinho, tá tentando fazer uma alimentação que agrade mais, por exemplo, o cachorro. Isso é possível? Isso traz benefícios para ele? Eu acho assim, não, tenho certeza disso, nada substitui a ração, entendeu? A ração legal. já é completa, né? Então, não vamos ficar na ração se o animal tiver uma enfermidade, como uma hipersensibilidade alimentar, aí a gente entra com a alimentação entraria caseira. com a alimentação caseira. Isso. Muito bom. Doutor, muito obrigado, viu? nada. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado a vocês. Você de casa, aproveita, continue cuidando do seu pet, minha gente. Ó, entra no Instagram deles, que é o @clivete.cpaulista, e o telefone é o 12 2285 5810. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado. Um Obrigado ótimo a final de vocês. semana, viu?